João Calvino foi, sem dúvida nenhuma, o gênio sistemático da Reforma Protestante. Enquanto Martinho Lutero foi a voz profética do movimento e Eurico Zwinglio, o pai da liturgia reformada, o pai da teologia protestante, coube a João Calvino o exercício da função de gênio organizador do movimento reformado. Isso em face do enorme e reconhecido talento que João Calvino tinha, com seu pensamento claro, seu raciocínio lógico, suas ideias concatenadas, organizadas, sua imensa capacidade de fala e também de escrita, a ponto dos seus ouvintes e os leitores dos seus textos entenderem com clareza aquilo que Calvino queria compartilhar. Eu costumo dizer que dos três, Lutero, Zwinglio e Calvino, Calvino é aquele que soube contar a melhor história, a melhor versão teológica. Mas quem foi João Calvino? Quem foi esse reformador, esse gênio do Ocidente que 5 séculos depois estamos aqui compartilhando? Calvino nasceu na França no ano de 1509. Ele é, dos três, o mais jovem dos reformadores. Para você ter uma ideia da juventude de Calvino, quando Martinho Lutero afixou as suas famosas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, isso em 31 de outubro de 1517, Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Quando Calvino vai entrar no movimento de reforma, 1536, com apenas 27 anos de idade, Eurico Zwinglio já era morto, já era falecido há 5 anos, morreu em 1531. Ele é o mais jovem, portanto. Nasce no seio de uma família católica, piedosa. Seu pai era secretário do bispo de Noia, sua mãe uma mulher de oração, uma mulher comprometida com a espiritualidade, com a religiosidade. Em face do trabalho do seu pai, Calvino obteve desde a infância uma bolsa de estudos que garantiu a sua educação formal. Foi um aluno brilhante que chamou a atenção dos colegas e principalmente dos seus professores e do próprio diretor, além, é claro, da sua família, que percebeu que o destino de Calvino seria brilhante, dada a sua dedicação às letras e à reflexão. Na fase adulta, Calvino ele escreve um comentário sobre Sêneca. E, para surpresa dele próprio, foi um fracasso total de vendas. O estilo erudito, notável, já estava ali naquela primeira obra que não agradou por algumas razões. Apesar disso, essa era a carreira que Calvino queria se dedicar. Ele queria ser um escritor. E é justamente essa sua relação com a escrita que vai lançar, ainda que contrariado, João Calvino para dentro do movimento reformador. Ele estava a caminho de Estrasburgo, na França, para poder descansar. Ele queria encontrar um lugar sossegado porque ele gostaria de poder produzir, de poder escrever a sua segunda obra. Era o mais novo projeto literário com que ele estava envolvido. Mas uma confusão, um tumulto na estrada levou Calvino a desistir de seguir viagem e ele muda o seu destino para Genebra, com um único objetivo. Ele queria pernoitar, descansar e no dia seguinte, logo cedo, retomar a estrada e seguir viagem até Estrasburgo. Só que algumas pessoas em Genebra já tinham ouvido falar de Calvino e quando descobrem que ele está dentro da cidade, levam essa informação para uma autoridade da época chamada Guilherme Farel. Guilherme Farel, então, vai ao encontro de Calvino, descobre o local em que ele está e faz o apelo para que ele assuma o movimento reformador na cidade de Genebra. Calvino não quer, porque ele quer seguir viagem para poder escrever. E, insistentemente, as horas vão se avançando e Guilherme Farel vai insistindo, só que Calvino não se dá por vencido. Até o momento que Guilherme Farel perde a paciência e pragueja, lança uma maldição, uma praga contra Calvino, dizendo: Deus amaldiçoe o seu descanso quando você se recusa a nos ajudar numa hora que tanto precisamos. Por incrível que pareça, Calvino ficou preocupado com aquela maldição e ele desiste de viajar para Estrasburgo, permanece em Genebra e assume o movimento de reforma naquela cidade.
ele termina assumindo também o pastorado da igreja principal. Como reformador, Calvino não se deteve apenas nos aspectos litúrgicos e ministeriais. Calvino ele vai também regular a vida pública da cidade de Genebra. Calvino vai ter documentos e textos dirigidos à questão econômica, à questão da saúde pública, à questão da educação, os deveres cívicos, os compromissos das autoridades de Genebra para com o cidadão, os deveres dos cidadãos. Calvino ele pensa de uma forma holística, ele pensa a cidade de forma integral, ele se recusa apenas a trabalhar a questão religiosa. Embora Calvino tivesse muitos elogios e muita gente concordando com o seu trabalho, mas cresceram também os críticos dentro da cidade, porque o rigor, a austeridade com que Calvino trabalhava levou muitos a ficarem descontentes, a ponto de Calvino ser expulso da cidade no ano de 1538. Passado 3 anos, 1541, se arrependem as autoridades porque perceberam o problema que tinham causado. Afinal de contas, Calvino manteve a cidade em ordem e chamam Calvino de volta. Ele retorna para a cidade de Genebra e de lá não sai mais até o final da sua vida. A reforma protestante deve a João Calvino a internacionalização do movimento, porque foi justamente o calvinismo que os puritanos descobriram e levaram para a Inglaterra, assim como os holandeses levaram para o seu país e, consequentemente, os escoceses também levaram para a sua nação. E a reforma deixou de ser um movimento apenas da Alemanha e de Zurique, na Suíça, e passou a ser um movimento amplo, onde outros países europeus também aderiram. E o que dá consistência e transforma a reforma no movimento internacional é justamente o trabalho de João Calvino, especialmente sintetizado na sua principal obra escrita, que foi As Institutas da Religião Cristã, que se transforma numa espécie de referência teórica do movimento da teologia reformada, da teologia protestante. Antes das Institutas, os reformadores escreviam panfletos para responder questões emergenciais, dúvidas que apareciam. Quando Calvino escreve as Institutas, ele oferece à reforma protestante uma sólida reflexão e as bases principais para que o movimento pudesse progredir em todos os cantos, em diversas gerações futuras, e por isso nós estamos aqui 5 séculos depois falando de Calvino. Um grande abraço para vocês.